Se eu tivesse de escolher apenas uma ação para manter durante os próximos 10 anos, qual seria? É uma pergunta que recebo muitas vezes e que, honestamente, até é difícil de responder. Não porque não tenha convicção nas empresas em que invisto, atenção, mas porque esta pergunta obriga-nos a ir ao essencial. Porque é que realmente procuramos, ou o que é que realmente procuramos numa empresa para o longo prazo? Não porque não tenha convicção nas empresas em que invisto, atenção, mas porque esta pergunta obriga-nos a ir ao essencial. O que é que realmente procuramos, e eu procuro, numa empresa para o longo prazo? E antes que alguém pense que isto é recomendação, de todo o que é. É apenas um exercício. Um exercício de pensamento que te mostra o tipo de empresas que eu valorizo. O que eu observo em cada uma das empresas e como chego a uma decisão de compra para longo prazo com convicção e com método. Quando alguém me pergunta qual é a melhor ação, Gonçalo, para os próximos 10 anos, eu sei logo que essa pessoa está à procura não de uma resposta em concreto, não de uma análise, mas sim de atalhos. E a verdade é que este exercício não é sobre encontrar a melhor ação para investir. E a verdade é que este exercício não é sobre encontrar a melhor ação para investir. É sobre entender o tipo de empresa que tem condições para sobreviver, crescer e continuar relevante durante uma década inteira. Porque 10 anos, malta, é muito tempo. Em 10 anos, negócios desaparecem, modelos ficam obsoletos e as tendências mudam, como já temos vindo a observar nos últimos 5 anos, não é? Com a tal história do AI, dos chips, etc, etc. Por isso, se eu tivesse mesmo de escolher uma ação, só uma, ela teria de ter características muito específicas. Primeiro, eu queria um negócio que resolva um problema grande e que continue a existir daqui a 10 anos. Segundo, quero uma empresa com vantagens competitivas. Estou sempre a falar disto. Mas vantagens competitivas difíceis de copiar, atenção. Terceiro, quero consistência. Receitas, lucros, fluxo de caixa, tudo e mais alguma coisa tem de ser previsível. E quarto, algo que a maior parte ignora. Eu quero uma empresa capaz de se reinventar. E quarto, algo que a maior parte ignora, quero uma empresa capaz de se reinventar, ano após ano. Porque não basta ser boa hoje, tem de ser boa amanhã e depois e depois. Se tu olhares para empresas que sobreviveram décadas a crescer, tens exemplos como a Apple, que se reinventou dos computadores para os smartphones e dos smartphones para o ecossistema completo que conhecemos hoje. Temos o caso da Microsoft, que passou do Windows para a Cloud e hoje vai sobrevivendo e vai, sobretudo, é conhecida sobretudo pela Azure. E temos casos como a LVMH, que continua a vender luxo há décadas e nunca perde a sua relevância, nem nunca perdeu a sua relevância. E tens outros exemplos do outro lado da moeda. BlackBerry, Kodak, tens a Nokia. Empresas que eram líderes e desapareceram porque não conseguiram adaptar-se. Por isso, quando eu penso numa única empresa para os próximos 10 anos, eu penso sempre, esta empresa consegue adaptar-se? Ela consegue evoluir o suficiente para continuar dominante durante os próximos 10 anos? Então, vamos lá. Se eu tivesse mesmo de escolher uma única ação, para manter durante a próxima década, a minha escolha seria Microsoft. E deixa-me explicar-te o porquê. E já agora, vou ao detalhe, porque isto não é apenas uma resposta simples e acaba aqui o vídeo. Vou dar a minha análise agora. A Microsoft, para mim, cumpre todos estes critérios que mais valorizo dentro de uma empresa cotada em bolsa. Primeiro, o modelo de negócio. O modelo de negócio da Microsoft é extremamente diversificado. Cloud, tem Azure, o Office 365, o Windows, LinkedIn, tem gaming, tem inteligência artificial. Se um pilar abanar, tens os outros todos que continuam fortes. Segundo, e isto é extremamente importante para mim, tem recorrência, tem receita recorrente e uma enorme receita recorrente. E grande parte do negócio é subscrição. Isto dá uma estabilidade brutal e uma previsibilidade, lá está aquilo que eu gosto, de fluxo de caixa que poucas empresas têm nos dias de hoje. Terceiro, exemplo real de reinvenção. Houve um período em que muita gente achou que a Microsoft estava a ficar para trás. Assim como a Google e outras, não é? Mas com a entrada do Satya Nadella, o CEO atual, a empresa virou completamente para cloud. E foi uma das maiores histórias de transformação de sempre das empresas cotadas. Quarto, ela tem o domínio total no futuro da tecnologia. A cloud continua a crescer, o AI está a explodir e a produtividade continua essencial. E a Microsoft, dentro de tudo isto? Para perceberes o impacto de uma escolha destas, imagina o seguinte.
Se tu tivesse investido 10 mil euros em Microsoft no início de 2014, hoje terias mais de 120 mil euros. E estamos a falar de uma empresa segura, entre aspas, não é? Que é gigante e que não é assim tão arriscada, porque o risco advém de não saberes o que estás a fazer e o risco advém de colocares o teu capital em empresas que não têm estas vantagens competitivas ou que não têm estas características que eu acabei aqui de mencionar. Agora imagina isto não por 10 anos, mas por 20. E imagina investir não só 10 mil euros no ano, mas com consciência todos os meses. É assim que se constrói riqueza de verdade, malta. Com empresas boas, tempo suficiente e, acima de tudo, método. E já agora, é exatamente este tipo de análise e clareza que quero que tu também tenhas quando olhas para uma determinada ação, quando estás a analisar uma determinada ação. É por isso que eu no dia 29 de novembro vou dar a imersão Liberdade Financeira com Ações. Um sábado inteirinho dedicado a quem quer começar a investir de forma certa ou quem já começou, mas sente que anda um bocadinho perdido sem um plano financeiro sólido. Nesta imersão vamos construir o teu plano de investimentos do puro zero, ensinar-te a analisar empresas com critério, com o meu método, que eu uso também, e no final vais comprar a tua ação, não por recomendação minha, mas porque tu próprio vais saber avaliar, analisar e escolher. Lá está, com critério e com método. E eu vou mostrar-te erros que cometi também nos últimos 10 anos, erros reais que se passaram comigo, vou ser totalmente transparente convosco e mostrar-vos não só esses erros, como também os números por detrás deles, para que tu não os repliques e consigas resultados melhores do que os meus, mais rápidos do que eu próprio consegui. E o que é o melhor disto tudo? É que o preço é totalmente simbólico, apenas 17 euros. E rápido, inscrevam-se, porque o preço vai subir em breve. O link está na descrição, caso tenhas interesse. Voltando à Microsoft, o que teria de acontecer para eu deixar de confiar nesta empresa? É muito simples. Se a Microsoft deixasse de crescer, por exemplo, num dos seus segmentos mais importantes, a cloud, se perdessem a vantagem competitiva na inteligência artificial e se o modelo de subscrição começasse a falhar, eles começassem, os fundamentos começassem a falhar. Ou se a empresa começasse a tomar decisões como a IBM fez no passado, sem inovação nenhuma e sem adaptação. Uma ação para 10 anos não é escolher hoje e esquecer amanhã. Uma ação mesmo, se queres investir, é acompanhar, é analisar e estar atento aos sinais trimestre após trimestre. Escolher só uma ação para 10 anos é um exercício mesmo difícil, atenção, mas revela muito sobre o que realmente importa num investimento. E se tu fizeres este exercício a cada uma das tuas posições atualmente, vais aprender muita coisa e vais aprender sobretudo a sua tese de investimento. Negócios sólidos, se têm vantagens competitivas e se têm capacidade de adaptação. E o tempo suficiente para deixar isto tudo a trabalhar, obviamente, a teu favor. Se quiseres aprender a analisar empresas desta forma, com critério e confiança, então via o link para te inscreveres para a imersão Liberdade Financeira com Ações, que está na descrição. Obrigado por teres assistido e até ao próximo vídeo.